A paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta manhã de terça-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus, aqui em Brusque tá um solzinho assim meio tímido, né, entre nuvens, né? Mas eu estava vendo que parece que vai esquentar, né, meus irmãos? Glória a Deus, né? Que venha o calor, né? A honra e glória do Senhor, né? Meus irmãos, Deus, Ele é bom todo o tempo e eu não canso de dizer isso. Deus, Ele é bom todo o tempo e Ele cuida de nós. Basta nós andar em obediência. Basta nós obedecer a, a Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? O Salvador das nossas almas, né? Eita, glória a Deus. Deus tem o melhor pensamento para nós, meus irmãos. Ele quer o nosso bem. Amém? Mesmo que nós esteja fora dos caminhos dele, mas ele sempre está dando um jeito de avisar nós, de falar conosco. Amém? Quando eu estava no mundo, meus irmãos, Deus sempre enviava um anjo da terra, usado por ele, para falar de Deus para mim. Mas eu estava cego, surdo, não queria dar ouvidos. Amém, meus irmãos? Mas, para a honra e glória do Senhor, Deus me resgatou, né? Tirou eu do mundo, tirou eu da lama, né, meus irmãos? Do lodo. Eita, glória a Deus, Deus é poderoso. Basta nós querer, basta nós abrir as portas para que o Deus, o Espírito Santo, entre na nossa vida e comece a mover de dentro para fora. Amém, meus irmãos? Deus, Ele quer te salvar. Mas daí a pergunta, você quer a salvação? Porque quem realmente quer a salvação, anda em obediência com a palavra, anda em obediência com Deus. Amém? E lembrando a todos, meus irmãos, que Jesus Cristo está voltando. E não é brincadeira, não é conto de fada. Jesus Cristo está às portas. Amém, meus irmãos? Jesus Cristo vai buscar a sua igreja. E muitos vão querer ouvir a palavra do Senhor, mas não vai ter palavra, não vai ter Bíblia. Meus irmãos, passe céu e passe terra, mas as palavras do Senhor que ele escreveu nessa Bíblia Sagrada não passará. Aí, como tem muitos, né, na santa ignorância, vai falar assim, mas a Bíblia é escrita pelo homem, a Bíblia foi escrita pelo homem, né, porque eu já escutei isso, meus irmãos. Eu fui falar de Deus para um certo homem lá no hospital, na mesa não, na sala de espera para entrar para a cirurgia, e ele falou que não acreditava na palavra do Senhor porque foi escrita por homens, né? A santa ignorância, né? Mas eu quero deixar aqui bem claro, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada é a boca de Deus, foi inspirado no Espírito Santo. O Espírito Santo que escreveu a Bíblia Sagrada através dos punhos de homens. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Inclusive esse homem falou que não acreditava em Deus, né, meus irmãos? Que pena, né? Que pena, né? Se ele vai ser salvo ou não, não sei, meus irmãos. Deus é quem sabe, né? Se vai dar a salvação. Talvez ele pode ser salvo, né, meus irmãos? Porque até o ladrão, no último momento da vida dele, ele se arrependeu, teve arrependimento verdadeiro e ele foi salvo, né? O ladrão lá na cruz, né, meus irmãos? Então, tudo é possível, né? Para Deus não há nada impossível. Amém, meus irmãos? Deus, ele vai falar com todos nós nesta manhã, amém? Em Juízes, capítulo 6, versículo 1 em diante, amém? Juízes, capítulo 6, versículo 1 em diante, amém? Glórias a Deus, né? Vamos estar fazendo a leitura aí, a meditação na palavra, né? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas,
por 7 anos, meus irmãos. Que coisa de louco, tudo por causa da desobediência, amém? Vamos continuar lendo, né, meus irmãos? Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque cada vez que o Israel sameava os medianitas e os amalequitas, como também o povo do Oriente, subiam contra eles, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra e até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem juntas, nem jumentos, pois subia com os seus gados e tinham e vinham como gafanhotos, e em tanta multidão que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus, Ele é um justo juiz, meus irmãos. Não podemos esquecer que Deus, Ele é justo, Ele tem uma balança que não mente. Se Ele pesar na balança e achar em falta, Deus permite muitas coisas acontecer, meus irmãos. Por isso que é melhor obedecer do que pagar preço na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Eu não sei com quem Deus está falando nesta manhã, mas eu tenho certeza que essa palavra tem endereço certo. Amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, aqui por causa do mal perante o Senhor que Israel vivia fazendo, meus irmãos, Deus permitiu a afronta, Deus permitiu a perseguição dos malequitas, né, meus irmãos? É tanta informação. Do medianitas, né, meus irmãos? Então, Deus permite coisas acontecer na nossa vida, muitas das vezes, meus irmãos. Não é porque nós não ora, não é porque nós não busca. É porque, meus irmãos, nós estamos em desobediência com Deus, meus irmãos. Meus irmãos, não queira pagar preço, não queira, meus irmãos. Triste é aquele que cai na mão do Senhor. Então ande certo com o Pai. Ore, busque direção a Deus para que você não venha tomar caminhos errados. O povo de Israel, meus irmãos, como maioria da palavra do Senhor, onde fala do povo de Israel, o povo de Deus, é tudo desobedientes, tudo surdos, buscam os seus próprios caminhos. Meus irmãos, nós temos que entender uma coisa, que depois que Deus resgata nós do mundo, depois que nós resolvemos seguir a Jesus de corpo, alma, entregamos nossa vida a Ele, a nossa vida, os nossos direcionamentos não pertencem a nós. Nós temos que seguir a palavra, nós temos que seguir os direcionamentos de Deus, meus irmãos. Nós não temos mais a nossa própria vida, nós dependemos de Deus para todas as coisas. Precisamos obedecer, precisamos andar certo nos caminhos do Senhor, precisamos, orar, buscar, jejuar e o principal, meu irmão, obedecer os direcionamentos do Pai. E aqui o povo, aqui o povo de Israel estava em desobediência, meus irmãos, e paga um alto preço, Então os medianitas vinham, pegavam, destruíam os produtos da terra, meus irmãos. Não deixava nada para trás, o alimento, o boi, os jumentos.
Amém, meus irmãos? Por quê? Porque Deus permitia. Amém? Meus irmãos, é melhor obedecer do que pagar preço, meus irmãos. E tem muitos na presença de Deus, patinando no mesmo lugar porque está em desobediência. Aí vai e indaga a Deus ainda. Deus, eu estou na sua presença, eu oro, eu jejuo, mas o Senhor permitiu essa dificuldade na minha vida, essa doença. Meus irmãos, por quê? Pare e analise. Pode ser desobediência. Mas eu ando em obediência com a palavra, mas você anda em obediência com os direcionamentos de Deus? O que Deus toca para você fazer no seu coração, na sua mente, depois testifica na palavra que é Ele, é Deus falando com você. Você obedece? Ou você fala que é coisa da sua cabeça e deixa para lá? Meus irmãos, por isso que a importância de nós estar em constante oração, em constante conexão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para quê? Para nós ter sensibilidade de saber os direcionamentos de Deus. Quem teme ao Senhor, quem obedece ao Senhor, não pega caminhos errados. Quem anda em obediência, meus irmãos, não morre no deserto, diante de promessa. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus está falando com muitos. Ande certo na minha presença que eu vou te prosperar, que eu vou sarar a sua terra. Ande certo na presença do Pai. Seja obediente, porque eu quero te curar. Eu quero mover as águas em seu favor, não só de você, mas da sua casa, da sua família. Deus, Ele quer te abençoar financeiramente nessa terra, para que você venha comer do melhor da terra, meus irmãos. Deus, Ele quer te salvar, Ele quer dar salvação para você, sua família, mas você precisa obedecer, você precisa crer na palavra de Deus, que hoje Ele está falando com você. Se você obedecer, Deus te livra de todo sofrimento. Deus te sara. Oh, meus irmãos, isso é promessa de Deus. Comece a obedecer. Se você não sabe aonde você está andando em desobediência, entra em oração, faz jejum, pergunta a Deus para Ele te mostrar aonde você está errando, porque você quer se acertar com Deus, para viver bênçãos sem medida nessa terra e ganhar salvação eterna, aonde o seu nome estará escrito no livro da vida. Mas, meus irmãos, temos que obedecer. Não tem outro caminho, meus irmãos. Não existe atalhos com Deus. Ou você obedece, ou você paga preço. Ou você crê na palavra e obedece os direcionamentos do Pai e é abençoado no campo, na cidade. Bem-aventurado vai ser você, sua família, seus descendentes. Ou você anda em desobediência e paga preço. Deus permite sofrimentos, escassez de alimento. Deus permite escassez de dinheiro. Deus permite escassez de saúde. Porque estão andando em desobediência. Está na Bíblia, está na minha e na sua Bíblia. Basta você ir lá e ler. Em Juízes capítulo 6, versículo 1 em diante. Amém, meus irmãos? Do 1 ao 5 que nós lemos. Então não tem atalhos, meus irmãos. Temos que obedecer e muitos vão ser, meus irmãos, que vão começar a cair. Vão começar a cair das cadeiras das igrejas. Muitos vão perder a sua posição dentro da igreja. Por quê? Por que Deus tira, meus irmãos? Porque Deus é poderoso, porque Deus é um justo juiz. E não adianta andar em desobediência pensando que está na casa de Deus e não vai acontecer nada. Que Deus vai perdoar, que Deus vai
pelo seu infinito amor, vai deixar passar. Não vai. Tem muitos que vão pagar altos preços por estar andando em desobediência na cadeira, na casa do Pai. Amém, meus irmãos? Por isso que a nossa confiança tem que estar em Jesus Cristo, não em homens, falhos pecadores, que erra, peca todos os dias, como eu e você. O único que eles têm diferente entre nós e eles é a palavra que muda, é pastor, é missionário. A única coisa que muda, mas são falhos, pecadores do mesmo jeito. E tem muitos que Deus vai tirar a máscara, porque estão andando em desobediência dentro da casa do Pai. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus é bem simples na palavra dele. A palavra de Deus é pura e verdadeira. Você quer bênção? Você quer salvação? Você quer libertação espiritual para você, para a sua casa, para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa? Você quer ter uma vida de paz diante dos caminhos do Senhor? Ande em obediência. Não tem outra palavra, não tem outros caminhos. Não existe atalhos para com Deus. Ou você obedece, ou você não obedece, paga preço. Amém? Ou você fica no mundo, debaixo da própria sorte, né, meus irmãos? E debaixo da ira do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus, Ele está falando muito em obediência. Muitas das vezes, meus irmãos, nós não recebemos a nossa bênção terrena, meus irmãos, porque nós estamos desobedecendo, achando que estamos andando certo com Deus. Então, entra em oração, conversa com Deus, pede ao Espírito Santo que Ele te mostre aonde você está errando, aonde você está pecando, o que você está fazendo que está desagradando a Deus. Amém, meus irmãos? Porque Deus, Ele quer transformar a sua vida. Deus, Ele quer chegar no de repente na sua vida, na sua casa e transformar por inteira. E Deus tem poder para isso. Basta você crer. Basta você acreditar na força do Pai. Meus irmãos, você serve um Deus poderoso, que é vivo e reina para todo sempre. Deus, Ele quer mudar a sua vida. Deus, Ele quer transformar a sua família. Deus quer trazer prosperidade que abrange todas as áreas. É na saúde, é no espiritual, é na vida familiar. Amém, meus irmãos? É na vida financeira. Deus quer multiplicar na sua casa, na sua vida, mas você precisa obedecer e ter fé. A fé. Temos que ter fé. Temos que andar em obediência. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, sem fé não veremos a Deus. Amém? Sem fé, Deus não movimenta o mundo espiritual para trazer nossas bênçãos para o físico. Amém? Sem fé, nós não temos paz. Temos que ter fé. Temos que acreditar. Temos que obedecer. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Comece a buscar a Deus. Comece a obedecer mais. Amém? Que Deus vai começar a te abençoar nessa terra. Você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Comece a obedecer para que Deus não permita coisas ruins acontecer na sua casa, na sua vida, na sua família. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus.